A exemplo de Maria, queremos deixar que cresça dentro de nós toda a beleza, toda a riqueza, toda a profundidade da palavra de Deus. O nosso estudo de hoje está no livro do Apocalipse, capítulo 10. E é assim, com toda a beleza da palavra de Deus, do livro do Apocalipse, que nos leva a crescermos cada vez mais nessa esperança, na esperança cristã, que está começando o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Que alegria estarmos juntos. Vamos fazer o estudo do livro do Apocalipse. Estamos dia após dia caminhando nessa leitura, nessa reflexão, nesse estudo da palavra de Deus do livro do Apocalipse. Um livro que nos enche, que nos contagia de esperança, de alegria cristã, nessa certeza de que o Senhor está voltando. E é assim, com a palavra de Deus em mãos e na presença de Deus, que a gente começa o nosso estudo de hoje. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir àquela que trouxe dentro de si a palavra de Deus e disse o seu sim. Foi dócil a esta mesma palavra. Vamos nos dirigir a ela e pedir que essa palavra seja gerada dentro de nós e que também possamos dar o nosso sim à palavra de Deus. Nos consagremos a Nossa Senhora. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro, agora e para sempre, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vós, só incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Sob o amparo de Nossa Senhora, com a sua proteção, vamos fazer o nosso estudo. Apocalipse 10. Eu vi ainda outro anjo poderoso descer do céu, vestido com uma nuvem. Sobre sua cabeça estava o arco-íris. Seu rosto era como o sol, suas pernas pareciam colunas de fogo. Tinha na mão um livrinho aberto. Colocou o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e gritou com voz forte, como um leão que ruge. Quando gritou, os 7 trovões fizeram ouvir suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de falar, preparei-me para escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: guarda sob sigilo o que os 7 trovões falaram, não o ponhas por escrito. Aqui no versículo 4, nós temos uma ordem de Deus, que podemos assumir para nós. Ele deu esta ordem aqui para o evangelista, né, para São João, né, que escreveu o livro do Apocalipse, deu a ele esta ordem, dizendo: guarda em sigilo o que ouvistes. Essa é a ordem, versículo 4. Noto aqui com a cor vermelha, é o padrão que seguimos no programa. Guarda sob sigilo o que os 7 trovões falaram, não o ponhas por escrito. É uma ordem de Deus. Ele está falando aqui, dizendo que temos que guardar no coração muitas vezes os ensinamentos de Deus. Muitas vezes primeiro guardar no coração, né? Guardar sob esse sigilo, não ficar espalhando por aí, mas guardar, meditar, refletir no silêncio do coração, no silêncio do nosso quarto, né? Versículo 5. E o anjo que eu vi de pé sobre o mar e a terra levantou a mão direita ao céu e jurou: por aquele que vive para todo sempre, criou o céu e tudo que nele existe, a terra e tudo que nela existe, o mar e tudo que nele existe. Não haverá mais tempo. Nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a trombeta, vai realizar-se o plano secreto de Deus, que ele anunciou aos seus servos, os profetas. Aqui, versículo 7, temos essa promessa de Deus, de que vai realizar-se o seu plano, vai realizar-se o plano secreto de Deus, que ele anunciou aos seus servos, os profetas. O plano de Deus se realizará. Grava essa promessa aí no versículo 7, eu anoto aqui com a cor verde. Versículo 8. Aquela mesma voz do céu que eu já tinha ouvido tornou a falar comigo. Vai, pega o livrinho aberto da mão do anjo que está de pé sobre o mar e a terra. Eu fui até o anjo e pedi que me entregasse o livrinho, e ele me falou: pega e devora, será amargo no estômago, mas na tua boca será doce como mel. Aqui versículos 8 e 9
nós temos aqui ordem de Deus. E qual que é a ordem? Olha aqui a ordem, eu anoto com a cor vermelha. A ordem a gente anota aqui com a cor vermelha. Vai, pega o livrinho aberto da mão do anjo, que está de pé sobre o mar e a terra. E ele ele insiste na ordem, pega e devora, né? Versículo 9. Será amargo no estômago, mas na tua boca será doce como mel. É a ordem de Deus, pegar esse livro e devorar. Diante disso, eu quero agora fazer uma pausa e perguntar ao nosso biblista Denis Duarte, professor Denis Duarte, aqui fala desse livrinho que o homem de Deus é chamado a pegar e devorar, essa é a ordem. Bom, que livrinho é esse, afinal de contas, e qual que é o significado dele? Então esclarece para nós aí, por favor, professor Denis. Que livrinho é esse que aparece aí no nosso estudo? Primeiro vamos diferenciar. Esse livrinho não é aquele livro dos 7 selos que é aberto solenemente. Este livrinho está muito mais ligado a uma ação profética, porque nós somos chamados a ingerir esse livrinho, a degustar esse livrinho, ou seja, assimilá-lo completamente, porque ele é doce como a palavra de Deus. Quem lê esse livrinho é chamado a profetizar. E o que é profetizar nesse contexto? É dar testemunho de Cristo, é ser mártir, é dar a vida por aquilo em que se acredita, naquele contexto todo de perseguição em que foi escrito o livro do Apocalipse. Então, para que serve esse livrinho? Justamente para garantir a ação profética, para garantir o testemunho, a fidelidade do cristão. Esse é o nosso chamado. Nós somos chamados a fazermos esse nosso estudo, a permanecermos firmes no estudo da Palavra de Deus, esse livro que também a igreja nos orienta a nos debruçarmos sobre ele gostosamente. Esse é o termo usado por um dos documentos da igreja sobre a Sagrada Escritura. Nós precisamos também ingerir, assimilar este livro que é a Sagrada Escritura, porque só assim nós conseguiremos nos manter firmes no seguimento a Jesus. Nós conseguiremos nos manter firmes e fiéis a Deus e assim cumprindo aquela que é a nossa vocação profética. Muito obrigado, Denis, pela sua resposta. É isso mesmo, a palavra de Deus, esse livrinho, a palavra de Deus, ela é doce, doce como mel. Nós temos que assimilar essa palavra, ela é doce. Então vale a pena assimilar essa palavra. Obrigado, Denis, pela sua resposta e essa é a graça que queremos pedir hoje, a graça de assimilar cada vez mais essa palavra que é tão doce, né? Que é fonte de vida nova para todos nós. Vamos prosseguir com o nosso estudo. Versículo 10. Peguei da mão do anjo o livrinho e o devorei. Na boca era doce como mel, mas quando engoli, meu estômago tornou-se amargo. Então me foi dito, deves profetizar ainda contra muitos povos e nações, línguas e reis. Aqui, versículo 11, temos essa ordem de Deus. Deves profetizar. Somos profetas. O Denis até falou disso nessa sua resposta, dizendo sobre a importância de sermos profetas, de profetizarmos. Está aí a ordem de Deus, versículo 11. Deves profetizar ainda contra muitos povos e nações, línguas e reis. Não tenhamos medo de profetizar. Esta palavra que é doce, que transforma a vida de todo aquele que nela crê. Bom, meus irmãos, terminamos aqui o Apocalipse de João do capítulo 10. Terminamos a leitura do capítulo 10, né? Olha só quantas ordens, quantas promessas maravilhosas, né, que temos aqui, promessa de Deus. Bom, você anota aí a mensagem, o que Deus está falando para você. Deixa eu anotar aqui com a minha caneta 4 cores. Vou ficar aqui, vou anotar aqui o que Deus está falando. Eu vou ficar, muitas coisas tocaram no meu coração, mas algo que tocou muito meu coração foi isso de que vai realizar-se o plano secreto de Deus. Isso me tocou muito no coração, esse versículo 7, né, que fala, vai realizar nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a trombeta, vai realizar-se o plano secreto de Deus, que ele anunciou aos seus servos, os profetas. Muitas vezes para nós, os planos de Deus são secretos, não é verdade? Quantas vezes a gente não entende o plano de Deus, o desígnio de Deus, para onde Deus está nos levando, nos conduzindo. Às vezes a gente sente como quem está caminhando no escuro, não é verdade? É um plano secreto. Muitas vezes nós não entendemos claramente esse plano de Deus. Ele se torna um plano secreto, mas ele se realiza. E que bom que ele se realiza, porque o plano de Deus é salvação para nós.
Então eu fico com essa mensagem para mim hoje, que o plano de Deus, ele se realiza, o plano que Deus tem para mim. O plano que Deus tem para mim, ele se realizará. Sim. Mesmo que seja secreto muitas vezes, mesmo que se mostre secreto, né? Mesmo que se revele um plano ainda secreto. Vou colocar o secreto até entre aspas, né? Que é aquele plano que eu não entendo, né? Muitas vezes, né? Ainda secreto, que eu não compreendo perfeitamente, mas ele haverá de se realizar. O importante é isso, o plano de Deus se realiza, e se realiza para a nossa felicidade. Deus, Ele quer a nossa felicidade. Bom, meu irmão, eu vou continuar aqui com as minhas anotações. O tempo do nosso programa é muito curto, né? E a gente vai precisar, agora que eu vou me despedir, você vai encerrar. Eu vou continuar aqui fazendo minhas anotações. Você anota aí, tá bom? Anota aí, meu querido. Você anota aí a mensagem, como colocar em prática, e eu me despeço de você. Vou ficar aqui anotando, tá bom? Um grande abraço para você e até o próximo programa, a Bíblia no meu dia a dia. Deus te abençoe.